Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma aula da Escola Dominical. Essa aula tem sido lecionada por mim, pastor Gilmar Dias, aqui de São José dos Campos. A lição de número hoje é a lição de número 6. Fala sobre a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, o verso 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Ainda temos a verdade prática que fala: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então essa lição ela vai estar tratando os gentios que outrora não tinham direito à salvação, mas que passaram a estar inserido no plano da salvação. A introdução da nossa lição, você que tem a sua revista, acompanhe, estamos estudando a lição A Igreja Eleita, escrita pelo comentarista da CPAD, pastor Douglas Batista. Então acompanhe aí, pega a sua revista, vamos estudar juntos, vamos aproveitar. Não estamos tendo escola dominical nas igrejas ainda, devido a essa pandemia do coronavírus, mas você pode receber a sua aula através das redes sociais. A introdução nos diz: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra dos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e havia experimentado 5 formas de privações. Primeira privação que os gentios tinham: estavam sem Cristo. Segundo, estavam separados de Israel. Terceiro, estavam alienados quanto à promessa, sem a esperança. E quinto, por último, sem Deus no mundo. O primeiro subtópico da nossa lição vai falar sobre chamados incircuncisão. Aqui esse primeiro ponto vai explicar como que era a circuncisão, né? Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Nós lemos aqui Efésios capítulo 2, versículo 11, quando diz que, portanto, lembrai-vos de que noutro tempo eram gentios na carne, chamado incircuncisão. Então, quer dizer, pelo fato deles não ter a circuncisão, né, eles eram incircuncisos, então eles não faziam parte dos planos de Deus na visão do povo hebreu. Mas aí nós vamos ver como que Deus vai trabalhar essa parte para introduzi-los no plano da salvação. Então, o subtópico 1 fala o conceito da circuncisão. Como que era a circuncisão? Circuncisão é uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, aqui nós vamos ver que está muito bem claro, muito bem explicado que o judeu eles faziam essa cirurgia, né, no prepúcio da criança, logo pequena ainda, e era só a criança do sexo masculino. Toda criança do sexo masculino era feito essa circuncisão. E aqui nos fala que aqueles que não faziam parte dessa circuncisão era considerado incircunciso, né?
quer dizer, eram considerados impuros perante Deus. E essa cirurgia ela ocorria no 8º dia, né, que a criança já tinha nascido, era feito essa cirurgia na criança. E ela distinguia o povo judeu do povo gentil. Então, veja, esse item aqui não há muita explicação, porque a gente vai acabar entrando em muitos detalhes e acaba a aula se tornando longa. É bem certo que se fosse em sala de aula, nós teríamos aqui muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? Principalmente das mães, que hoje são poucas as mães que sabem o que é uma circuncisão. Poucas crianças faz isso. É raro, é muito raro isso daí. O subtópico um O tópico 1, no seu subtópico 2, fala que o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então veja que dentro de um significado, dentro de uma religiosidade, nós vamos ver essa comparação aqui, que aqueles que não faziam a circuncisão, eles eram tidos como pessoas impuras, como pessoas que não faziam parte da santificação. Não fazendo parte da santificação, é claro que eles acabavam estando impuros, né? Por quê? Porque eles não se santificavam. E aí a circuncisão levava essa pessoa a estar dentro de uma aliança de purificação e era requerida pelos judeus, tá certo? Então, todo o judeu, ele começa a exigir, e isso foi a nível nacional. Dentro do território era uma prática comum. E aqueles judeus que migravam para outros lugares, aonde eles iam, eles acabavam fazendo essas práticas também da circuncisão. O subtópico 3 fala a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que é feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 29, o apóstolo deixa escrito que mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja aqui que o escritor aos Romanos está dizendo que essa circuncisão deve ocorrer também no coração do homem. O apóstolo aqui, ele fazendo a interpretação desse fato que foi exigido na antiga aliança, ele chega ao ponto de que na nova aliança, a circuncisão não é mais na carne, não é mais no prepúsculo da criança, do sexo masculino, mas no coração de cada pessoa que vai se convertendo ao cristianismo, que vai aceitando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, aqui está dizendo que o apóstolo, ele reconhece que os gentios, eles não precisavam fazer a circuncisão, mas os gentios que estavam aceitando o evangelho, eles precisavam circuncidar o vosso coração, tirar as impurezas, santificar o seu coração para viver uma vida digna na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele fala ainda que a boa nova, né, o apóstolo traz
de uma verdadeira circuncisão que tratava da operação externa da carne. Porque é uma novidade isso? Porque, na verdade, esses cristãos que estão recebendo essa orientação eram cristãos que estavam lá no templo de Diana. Diana era a sua orientadora e eles não sabiam nada acerca de uma vida de santidade. Porque lá naquele templo eles praticavam toda sorte de atos impuros, né, dentro de um contexto religioso do templo de Diana. E o apóstolo, vendo que eles eram impuros, cheios de tantas práticas imorais, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para que esses irmãos, eles agora circuncidam os vossos corações, passam a ter uma vida de santidade, passam a viver uma vida digna na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ainda o apóstolo escrevendo em Gálatas, aqui Gálatas, capítulo de número 6, o verso 15, o apóstolo ele fala as seguintes palavras, Gálatas, capítulo 6, o versículo de número 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha que coisa maravilhosa, né? Onde ele está dizendo que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude, quer dizer, tem valor algum. O que vai importar aqui é ter uma pessoa nova em Cristo, com um novo pensamento, uma nova característica cristã, cuidados, dentro de um contexto cristão. Amém? Louvado seja o Senhor. Ainda no subtópico 3, nós vamos ver a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Nós vamos ver que devido a esses problemas tão acalorados, né, esse discurso, esse debate aqui, que acabou ocorrendo entre os irmãos judeus e irmãos gentílicos que estavam chegando dentro dos templos, né? Acabou tendo assim que fazer uma convocação, fazer um concílio. E aqui Atos no capítulo 15 e o versículo 1, 2, 5 e 6, ele fala: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis vos salvar. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, que levantaram, dizendo que era mister circuncidados, e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés, congregaram-se, pois, os apóstolos anciãos para considerar este assunto. Então veja que foi polêmico, houve um desentendimento entre líderes dos judeus, líderes dos gentios. Uns achavam que tinha que fazer a circuncisão, outros achavam que não. Então acabou que teve esse concílio ali em Jerusalém e chegaram a um denominador comum que, de fato, os gentios eles não tinham necessidade de ficar circuncidando para fazer parte de todo um ritualismo judaico, tá certo? Quando nós lemos ainda o apóstolo, ele vai falar sobre a circuncisão, nós vamos ver aqui em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz
assim. Filipenses capítulo 3, o verso de número 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então veja que o apóstolo, ele traz uma palavra assim gloriosa, maravilhosa, quando ele está dizendo que para eles a circuncisão daqueles que serviam a Deus no Espírito, né, não confiamos na carne, mas eles acreditavam, confiavam em uma vida de um Espírito glorioso em cada um que ia aceitando, se convertendo a Cristo. No tópico 2, vamos ver estranho ao conceito da promessa. Subtópico 1 fala uma vida sem Cristo. Aqui fala assim, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele, a sua obra. Então, o apóstolo ele chega à conclusão de que os gentios eles não tinham Cristo na vida deles. Eles viviam dentro de um paganismo, dentro de uma religiosidade do templo ali em Artemis, o templo da deusa Diana, e eles haviam aprendido tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, né? Então ele fala, naquele tempo, isso é antes da regeneração, antes deles serem regenerados, antes deles nascer de novo, nascer da água do Espírito, eles viviam imerso, entregue corpo, alma e espírito ao paganismo. Mas agora que eles estavam chegando à igreja, estavam tendo conhecimento de Cristo, eles precisavam circuncidar o vosso coração. No subtópico 2 do tópico 2 fala separados da comunidade de Israel. Ainda no verso 22, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A contratação cruel era de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e não aos gentios, né? Aí ele ainda continua dizendo aqui, o que aos gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. Então veja que dentro desse conteúdo, quando nós vamos ver separado da comunidade de Israel, eles não tinham de fato esse direito, eles não faziam parte da escolha do povo de Deus. Para os hebreus, os gentios não faziam parte, eles não tinham direito à salvação. E também nós vamos ver que não tinham direito à aliança de Abraão, né? E nós vamos ver que dentro desse contexto aqui, a perspectiva da lei da promessa pertencia somente aos judeus. Então, quer dizer, os judeus estavam cobertos pela lei de Deus, da salvação. Os gentios estavam longe, rejeitados. Na visão judaica, os gentios eles estavam condenados à morte. Eles não tinham direito à salvação. Mas não é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. O apóstolo Paulo, ele começa a ter uma claridade da visão espiritual e enxerga a salvação dos gentílicos, né?
Então, lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 29, nós vamos ver que a interpretação para essa passagem é muito gloriosa, quando aqui o escritor de Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, ele diz: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, aqui nós vamos ver o autor aos Gálatas, ele chega à conclusão que se de fato os gentios aceitassem o evangelho, arrependessem dos seus pecados, eles também fariam parte da descendência de Abraão. É aquela interpretação da palavra de Deus que fala: eles eram um jambuzeiro bravo, mas agora enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, se tornam descendentes de Abraão. Louvado seja Deus. No subtópico 3 fala: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separado da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses aspectos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Bom, dentro desse contexto aqui que o pastor Douglas apresenta, essa questão de alienados, eles interpretam a palavra, e está correta essa interpretação, que eles estavam fora de alguns pactos, né? E aqui nós vamos ver na lição esses pactos. Primeiro, o pacto de Abraão. Os gentios, eles não tinham direito ao pacto de Abraão. Também, eles não tinham direito ao pacto de Moisés. E, por último, não tinham direito ao pacto de Davi. Então, veja, os gentios, eles estavam fora desse pacto, eles não tinham direito a esses pactos, né? Os gentios, eles não tinham noção do que isso era importante. A importância desses pactos, seja o pacto Abraão, seja o pacto Moisés, ou seja o pacto Davi. Para eles eram apenas personagens, mas os judeus, eles tinham a compreensão e valorizava cada um desses pactos. Aqui fala que agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de nosso Senhor Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, veja, queridos irmãos, que importante aqui é que o apóstolo ele vai trabalhar esse valor. Ele vai orientar os irmãos, ele vai ensinar os irmãos a importância do pacto de Abraão, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa. Ali o apóstolo começa a orientá-los, ensiná-los essa importância que era para o judeu. Ele começa a falar do pacto de Moisés, quando Deus chama Moisés lá da terra de Ur dos Caldeus e manda e resgatar o seu povo que estava sofrendo nas terras do Egito. O apóstolo ele começa a ensinar a importância do pacto davídico, né? Quando Davi ele é escolhido por Deus para ser o grande líder de Israel, e a importância de Davi tamanha que Cristo é da linhagem de Davi. Então, quando os gentios começam a ter o conhecimento, eles começam a dar valor. O que isso significa para nós? Isso significa para nós que não nessa parte desses pactos aqui, eu tenho certeza que você conhece esses pactos, mas a minha maior preocupação é: será que os nossos pregadores, eles têm dado essa importância da palavra de Deus para os membros da igreja? O que você acha? Será que os pregadores, eles têm se importado de fato em ensinar o plano da salvação, da regeneração, da santificação? Será que eles estão preocupados com isso? Ou será que eles apenas querem falar sobre prosperidade, falar sobre a autoestima,
sobre como viver nos altos padrões da vida, como vencer as doenças. Meus queridos alunos, o que vocês acham? Qual é o pensamento de vocês? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Como que está na sua igreja? Você que é aluno da escola dominical, você que acompanha a escola dominical e acompanha os cultos da igreja. Se na sua igreja o seu pastor exige que os pregadores eles trazem uma mensagem de salvação, de arrependimento de pecado, uma vida de santidade, de santificação, uma vida regenerada em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O comentário de João Calvino, ele diz assim: do que se afirmou até aqui, facilmente se extrairá a seguinte conclusão: que fora de Cristo nada existe, senão ídolos. Os que outrora foram declarados estar sem Cristo são agora declarados estar sem Deus. No dizer de João, todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus, segundo João 9. Então veja que de fato, para os gentílicos eram apenas ídolos, né? E sendo ídolos, estando sem Cristo, estavam longe de Deus. Estando longe de Deus, estavam longe da salvação, não tinham direito à salvação. Nós agradecemos você, aluno, você que tem se esforçado para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, que você possa continuar buscando a escola dominical, lendo e estudando a palavra de Deus cada dia mais, tá certo? Eu quero concluir esse áudio dizendo para você que você possa meditar mais e mais na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?